Amém? Vamos orar nesse momento. Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Criador dos céus e também da terra, meu Deus, estamos nos preparando para ouvirmos a segunda parte desta mensagem, meu Senhor, ó Deus eterno, a qual o Senhor nos direcionou para trazermos aqui neste lugar. O Senhor venha abençoar, venha se fazer presente, manifestando a tua glória e o teu poder, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Vamos ler Mateus 19, louvado seja Deus, todos são bem-vindos. Mateus 19, versículo 3. Estamos no segundo dia do estudo sobre o divórcio à luz da Bíblia. Na semana passada pregamos nesse texto aí, Mateus 19, do 3 até o 12. Fizemos aí uma mensagem expositiva. Corremos aí versículo por versículo, ensinando a doutrina que Jesus ensinou sobre o casamento e o divórcio. Só que, como hoje em dia alguns líderes e pessoas, depois que foi aprovada a lei do divórcio no Brasil, têm se divorciado e têm se justificado citando a Bíblia como apoio, então o propósito desta mensagem de hoje é justamente refutar esse apoio que estão buscando na palavra. Então, o propósito da mensagem de hoje é esse. O que está acontecendo hoje? No Brasil foi aprovado, há tempos, há décadas, a lei do divórcio. Até então, nenhuma igreja evangélica aceitava, porque primeiro não existia. Então, quem se separasse podia, no máximo, se desquitar e não podia casar de novo. Então, quem se separasse e arranjasse um companheiro, uma companheira, não poderia entrar em comunhão. Nenhum pastor colocava em comunhão. Com o advento do divórcio, então, em alguns casos, começaram a ceder, em alguns casos. E hoje, já são muitos os casos, as situações. E nós vamos observar 4 casos. 4 casos, os mais comuns, que as pessoas dizem, eu me divorciei, casei de novo, porque a Bíblia diz assim, assim, assim. Amém? Ou seja, pega apoio na Bíblia para se justificar, para dizer que fez certo. Nós vamos refutar isso, esses 4 casos. Então vamos ler em Mateus 19, versículo 3. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Somente até aqui. Semana passada a gente leu do 3 até o 12. Hoje nós só vamos ler esse primeiro versículo. Então, nós vemos aqui pessoas querendo saber por que motivo poderia repudiar a sua mulher. Só que, naqueles dias, como nós falamos semana passada, existiam 2 correntes. Uma permitia separar e casar de novo, ou seja, divorciar e casar de novo, em caso de adultério. E outra em qualquer caso.
Tá certo? Então essa pergunta foi feita para Jesus. E Jesus então trouxe a doutrina do casamento, mostrando o quê? Ele foi lá no princípio. Ou seja, ele foi lá para a criação. Foi lá para o propósito inicial. O que Deus estabeleceu quando criou o homem e formou a mulher. O que é que Deus estabeleceu? Então Jesus está dizendo assim, ó, é isso que está valendo. Lá no princípio. Então ele foi, ensinou, tá certo? E nós falamos aqui na semana passada. Então o que acontece hoje? Algumas pessoas estudiosas da Bíblia afirmam que a Bíblia dá apoio ao divórcio em alguns casos, algumas situações. Tá certo? A pergunta é, será que a Bíblia realmente dá esse apoio? Ou alguém está procurando achar algum versículo para tentar se defender? Então, que casos seriam esses em que a Bíblia é invocada como que dando apoio ao divórcio com direito a novas núpcias? Então, o primeiro caso é justamente aquilo que uma das duas correntes defendia em caso de adultério. Tá certo? Então, o primeiro caso que nós vamos falar, na verdade já falamos um pouco sobre isso na semana passada, é o caso de adultério. Alguém diz assim, o meu cônjuge adulterou, pastor. Então eu posso, pela Bíblia, me divorciar e casar de novo. Porque Jesus falou que em caso de adultério pode. Então a conversa gira em torno disso aí, nesse sentido. Onde está esse versículo? Está aqui no versículo 9 de Mateus 19. Que diz o quê? Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de... Na minha Bíblia fala relações sexuais ilícitas. Tem Bíblia que você vai encontrar prostituição. Tem Bíblia que você vai encontrar adultério. E tem Bíblia, como por exemplo a Almeida Fiel, você vai encontrar escrito fornicação. Então já dá para ver que são coisas diferentes. Então, alguém colocou uma palavra, outro colocou outra. Então, nessa hora, nós precisamos ir para o original. Porque o original é que fala a verdade. Tá certo? O original que fala a verdade. E se eu coloco aqui adultério ou fornicação, são palavras totalmente com sentido diferente. São coisas distintas. Tá certo? Então, no original, a palavra é porneia, tá certo? Que quer dizer sexo antes do casamento. Fornicação é o pecado do solteiro. Então, Jesus está dizendo que se não for por causa de pecado antes do casamento e alguém separar e casar de novo, comete adultério. Ou seja, a única exceção que ele permitiu foi em caso de falta de castidade na moça. Ou seja, ela não é virgem. Amém? Somente nesse caso. Louvado seja Deus. Mas é importante saber que se fosse adultério, a palavra aqui seria outra. Seria moixeia. Moixeia. E nós podemos ver que na Bíblia o Novo Testamento vai fazer distinção entre uma coisa e outra. Por exemplo, vamos para Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13.
Fala assim, versículo 4, ó. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros, ou seja, os pornos e os adúlteros, os moixos. Você está entendendo? Então a Bíblia separa, tem palavras específicas para falar de sexo antes do casamento e sexo fora do casamento. Antes do casamento, porneia, quem faz? É o porno. Fora do casamento, o que é? Moixeia, quem faz? É o moixo. Você está entendendo? Então Deus vai julgar o jovem que cai na fornicação, como vai julgar aquele que é casado e adultera. Tanto um como o outro estão pecando. O jovem, por quê? Porque não é uma carne com ninguém e ele transa por aí, né? Que é a palavra que se usa. E o casado tem a sua companheira, a sua esposa, mas tem galhos, casos fora, extraconjugais. Então, nesse caso, ele adultera. Por quê? Porque ele tem alguém que é uma carne com ele. Então, quando ele vai atrás de outra carne, ele comete adultério. Você consegue entender isso? Então, o escritor aos Hebreus está dizendo: digno de honra entre todos seja o matrimônio. Ó, o matrimônio. O matrimônio é o quê? Um homem e uma mulher estão casados, bem como o leito sem mácula. Olha aí. Porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Vai julgar quem faz sexo antes do casamento e quem faz sexo fora do casamento. Todos dois vão ser julgados por Deus. Vamos continuar? Mateus 15, 19. O que nós estamos fazendo? Estamos mostrando dentro da Bíblia que a Bíblia faz separação dessas palavras. Usa, né, de modo separado. Quando a Bíblia quer falar de fornicação, de prostituição, fala porno. Quando quer falar de adultério, fala moixo. Amém? Quando quer falar de prostituição ou fornicação, fala porneia. Quando quer falar de adultério, fala moixeia. Mateus 15, 19. Porque do coração do homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, aí ó, moixeias, prostituição, pornéia, são palavras distintas. Então a Bíblia separa. A Bíblia não coloca tudo no mesmo saco. Compreende? 1 Coríntios 6, 9 e 10. O que nós estamos procurando mostrar? Que Jesus, quando falou porneia, ele estava se referindo a sexo antes do casamento. Porque a Bíblia, quando fala porneia, está falando disso. Quando fala moixeia, está falando de adultério. 1 Coríntios 6, 9 e 10. De novo, ó. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, olha aí, nem pornos, são os impuros, nem idólatras, nem adúlteros, olha aí, os moixos. Veja como a Bíblia separa aquele que faz sexo antes do casamento, tem uma palavrinha específica, daquele que faz sexo fora do casamento, outra palavrinha. Qual palavrinha Jesus usou lá na exceção em Mateus 19? Ele usou porneia, fornicação, antes do casamento. Quem está entendendo? Você está entendendo? Amém?
Se você for ver aqui, ó, nesse texto, esse texto aí que nós estamos lendo agora, 1 Coríntios 6, 9, você vai ver que quando aqui a Bíblia fala sobre o homossexualismo, chega a separar o ativo do passivo. Aqui, ó. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados. Quem são os efeminados? São os passivos. Nem sodomitas. São quem? Os ativos. A Bíblia separa. Está vendo o detalhe da palavra de Deus? Como a Bíblia separa, não põe todo mundo num saco só, ela separa. O efeminado, ela chama de um jeito, o sodomita, ela chama de outro nome. E da mesma forma, aquele que faz sexo antes do casamento, tem uma palavrinha específica, e o que faz sexo depois e fora do casamento, é outra palavra. Amém? Então, qual é a solução de Deus? Está aqui, ó, 1 Coríntios 7. Quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da porneia, olha, da impureza, por causa da porneia, ou seja, se alguém fizer sexo antes do casamento, né? Para evitar isso, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Então, como que se evita a porneia? Se casando, tendo a sua própria esposa, o seu próprio marido. Amém? Louvado seja Deus. Você entendeu? Deu para entender? Glória a Jesus. Então nós vamos agora para o segundo caso. O segundo caso é o quê? O segundo caso é o seguinte. Vamos para o livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Capítulo 17, versículo 30. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nós não podemos pegar um pedacinho de um versículo e tirá-lo do contexto e o interpretarmos ao nosso bel prazer. Eu não posso pegar de uma conversa que eu tenho com você pelo telefone, a qual eu gravei, eu tirar um pedaço lá de uma frase lá e dizer assim, olha o que ela está dizendo aqui. É ou não é? Você está entendendo? Então, a Bíblia, nós precisamos respeitar o contexto. Analisar o texto, o contexto, para a gente entender. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou dar um exemplo. 1 Coríntios, depois a gente vai lá em Atos 17. 1 Coríntios 15, 18. 1 Coríntios 15, 18. Olha só como é. Aqui então é um versículo inteiro. Olha o que está escrito nesse versículo. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Será que Paulo ensinou isso? Que quem morreu em Cristo pereceu? O apóstolo Paulo ensinou isso? Não, irmãos. Ele disse isso dentro de um contexto no qual ele está fazendo justamente o contrário. Ele está fazendo a defesa da fé, da doutrina da ressurreição. Mas se eu pegar só esse versículo aí, eu vou dizer assim, não, Paulo ensinou que os que dormiram em Cristo pereceram. Está aqui na Bíblia. Por quê? Porque eu vou pegar um pedacinho, uma frase de tudo que ele disse e vou dizer que ele está dizendo aquilo quando ele não está dizendo aquilo. Você consegue entender isso? Louvado seja Deus.
Quer ver, ó? Se a gente ler o anterior, já vai fazer sentido, ó. Vamos ler o anterior, o 17. E se Cristo não ressuscitou, ele está fazendo uma condicional, ó. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, olha aí, tudo isso está ligado ao quê? Se Cristo não ressuscitou. Mas Cristo ressuscitou. Amém? Amém, queridos? Você está entendendo? Então está aqui, ó. Então esse, e ainda mais, você vê que antes ele fala, e ainda, e agora ele fala, e ainda mais. Tudo isso está ligado ao quê? Se Cristo não ressuscitou. Mas Cristo ressuscitou. Eu fui aí só para você poder entender um pouquinho disso, porque é de interpretações erradas que surgem as seitas, as doutrinas falsas. Surgem assim. Alguém pega um pedacinho da Bíblia e dá a interpretação que quer, cria uma doutrina, cria uma religião e pronto. Então vamos ler Atos 17, 30. Os que defendem o divórcio, nesse segundo caso que nós estamos começando a falar, pegam apenas essa primeira parte desse versículo, que diz assim, ó, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. A Bíblia está dizendo que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Então isso que eu fiz foi lá na ignorância. Deus não leva em conta. A Bíblia diz que Deus não leva em conta. E aí? Parece que é bíblico, né? Essa afirmativa? Não parece bíblica? Parece. Mas vamos analisar para ver se é realmente. A questão é essa. A questão é que quem veio lá do mundo nessa situação e conheceu o evangelho depois, diz assim, não, isso foi no tempo da ignorância, pastor. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Meu querido, se Deus levasse em conta o tempo da ignorância, ninguém poderia ser perdoado. Vamos raciocinar. Se Deus olhasse para mim lá atrás e levasse em conta o meu tempo da ignorância, então eu ia ser fulminado, porque eu era idólatra. Eu era beberrão. Você, eu não sei o que você fazia, mas eu fazia essas coisas. Então vamos ler. Vamos ler aqui, irmãos. Nós precisamos ler, irmãos. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Se já lesse esse pedacinho, já ia complicar para os tais. Que aí está mandando se arrepender. Tá ou não está, irmãos? Está mandando se arrepender. Então, se o evangelho não perdoasse o para trás, ele perdoa. Claro que ele perdoa. Eu praticava o quê? A idolatria, acompanhar a procissão. O que eu tive que fazer? Me desfazer dos ídolos. Tive que quebrar as imagens, abandonar aquela minha fé errada. E esse contexto todo aqui anterior está falando justamente de idolatria. O assunto aqui é idolatria. Então, a Bíblia está dizendo que Deus, ele perdoa o tempo da ignorância. Agora, eu posso continuar seguindo procissão? Será que eu posso? Eu morava lá no Rio de Janeiro, era devoto como é que chama? Padroeiro, do padroeiro da cidade, que era o meu xará. Hã? Agora vim para Campos, aí eu vou fazer o quê? Agora minha devoção vai ser São Salvador, ou vai ser Santo Amaro? Não, eu já saí dessa vida. Eu já saí dessa vida. Deus me perdoou e eu abandonei o pecado que eu praticava.
Compreende? Eu não continuei praticando aquele pecado, eu abandonei. Abandonei por quê? Porque Deus perdoou. Se Deus não perdoasse, Deus não vai te perdoar, então eu vou aproveitar a vida, vou ficar aí na gandaia, vou fazer tudo por aí, vou viver, porque se não tem perdão para mim, pelo menos vou aproveitar essa vida. Mas eu fui perdoado. Louvado seja Deus. Então, o que ele diz aqui? Agora, porém, notifica aos homens que todos os homens em toda parte se arrependam. Qual motivo? Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, o Evangelho faz o quê? O Evangelho diz assim, você pecou até agora, pare de pecar, se arrependa, se converta, porque lá na frente vai ter o juízo final. Esse dia já está estabelecido. É o dia de ajuste de contas. Nós temos que estar preparados para esse dia. Nós já lemos aqui que os adúlteros não herdarão o reino de Deus, os fornicários não herdarão, Deus há de julgar os impuros e os adúlteros. Já lemos aqui na palavra hoje. Vai julgar quando? Nesse dia aqui, que ele estabeleceu. É o juízo vindouro. Então o Evangelho vem trazer o que para você? Consciência disso e oportunidade para você se arrepender e abandonar. Então eu fiz o quê? Peguei meus santinhos, joguei tudo fora. Joguei tudo fora. Peguei minhas bebidas alcoólicas, joguei tudo fora. Não é isso? É o que eu tive que fazer. E outras práticas tive que abandonar também. Cada um vai ter que abandonar aquilo que está fazendo de errado. Porque Deus perdoou para trás. Deus perdoou o tempo que eu bebi, perdoou. Mas será que não pode ter ficado alguma sequela? Quanta gente aí bebeu, aí se arrependeu, se converteu e morreu de cirrose? Por quê? Porque bebeu muito, meu querido. Estava tudo arrebentado. O outro talvez vai morrer de AIDS. Mas parou, não é mais, não faz mais, mas vai morrer de AIDS. O corpo vai morrer, mas a alma está salva. Você está entendendo, querido? Então não importa o que aconteceu lá atrás, o que importa é que você tem que abandonar o pecado. Tem que abandonar o pecado, seja ele qual for. Se o camarada é feiticeiro, ele tem que largar a feitiçaria. Se ele é idólatra como eu era, tem que largar a idolatria. Se era beberrão, se era fornicário, se era adulto, ele tem que fazer, ele tem que abandonar. Deus perdoa, mas manda notificar os homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então, se eu vivia na idolatria, se Deus perdoa o tempo da ignorância, então eu posso continuar na idolatria. Não, não pode, na idolatria você não pode. E eu com a mulher dos outros? Com a mulher dos outros pode, não tem problema. Por que no caso de casamento pode, e no caso de bebedice não pode, no caso de jogo não pode, de idolatria não pode, mas quando envolve casamento pode? É a interpretação que estão dando. Que o que a Bíblia diz é que todos, em toda parte, se arrependam. Amém? Você está entendendo? Quem está entendendo? Louvado seja Deus. Então, é bom agora nós entendermos outro aspecto.
Que alguém ainda pode insistir e dizer assim, não, foi no tempo da ignorância, então Deus não está se importando com o que eu fiz lá atrás. Então nós vamos ver na Bíblia, agora, nós vamos ver em Marcos 6. O que estava acontecendo aqui nesses dias? Deus havia levantado um homem chamado João Batista, um profeta. E esse era um profeta de Deus, precursor do Senhor Jesus, aquele que veio antes. E ele tinha acesso ao rei Herodes. O rei Herodes era um rei ímpio, era um rei do Império Romano, ímpio. E sabe o que o João Batista dizia para o rei Herodes? Olha, rei Herodes, ele não era crente, não. Ele não fazia parte do povo judeu. E o João Batista, que era o profeta de Deus, falava assim, rei Herodes, quer saber de uma coisa? Não te é lícito possuir a mulher do teu irmão, porque ele se casou com a mulher do irmão dele. Ele estava onde? No tempo da ignorância. E o profeta cobrando dele, que ele estava em pecado. Então vamos ler? Está aqui, ó. Marcos 6, 17. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere, pois João lhe dizia, olha o que João dizia para ele, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. O homem nem crente era. O homem nem crente era. E João Batista dizia para ele, rapaz, você está errado, hein? Você está com a mulher do teu irmão, rapaz. Ela é casada, ela tem marido. Como é que você pegou a mulher do teu irmão, rapaz? Como é que você fez isso, rapaz? Olha aí. E o camarada não era crente, hein? E o profeta de Deus cobrando dele. Amém? Vamos para Gênesis 20. Gênesis 20. Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse Abrão de Sara, sua mulher. Sara era muito bonita, então Abraão tinha preocupação. Qual? Preocupação era que eles pegassem a mulher dele. Então o que ele dizia? Ele dizia que era irmã dele. Na verdade era meia-irmã. Era meia-irmã. Disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Porque ele tinha medo de quê? Porque por ela ser bonita, tinha medo que matassem ele e ficasse com a mulher. Entendeu? Então ele dizia, minha irmã. E era meia-irmã, mas só que era a mulher dele. Era meia-irmã, mas era a mulher dele. Então esse Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Ele falou que era irmã, ele foi e pegou. Deus, porém, olha aí, ó. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse, olha o que Deus falou com ele. Vais ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Olha aí. Por que Deus fez isso com Abimeleque? Que Abimeleque tinha temor de Deus. Ele tinha temor de Deus. Ele não estava fazendo aquilo de má fé. Ele foi enganado. Abraão falou que era a irmã dele. Abraão não apresentou ela como sendo sua esposa. Tá certo? Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído. Por isso disse, Senhor, matarás até uma nação inocente?
não foi ele mesmo que me disse, é minha mulher? Ele está se justificando diante de Deus. Perdão, não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã? E ela também me disse, ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Olha o que Deus vai falar com ele agora. Respondeu-lhe Deus em sonho, bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso, daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não permiti que a tocasses. Olha aí. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido. Está dizendo para ele assim, ô rei, devolve agora que ela tem marido. Devolve para o marido dela. Restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti e viverás. Se, porém, não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Irmão, Abimeleque era crente? Era do povo de Deus? Não, mas era uma pessoa que tinha temor de Deus. E Deus, vendo a sinceridade do coração dele, não permitiu que ele enveredasse por esse pecado, pegar a mulher dos outros. Porque ela era, apesar dela ser meia-irmã de Abraão, ela era esposa de Abraão. Você está entendendo? Amém? Vamos a João 4 agora, um outro exemplo no Novo Testamento. Nós já vimos o caso de João Batista, nós vamos agora para João 4. João 4, nós temos o quê? Nós temos o caso da mulher samaritana. A mulher samaritana, talvez você não saiba, mas no final do século 7 a.C., nos últimos anos do século 7, o reino do norte foi levado para o cativeiro. Amém? Foi levado para o cativeiro. E o povo se misturou. Aquelas 10 tribos deixaram de ser puras, se misturaram. Então daí surgiu o povo samaritano. Daí surgiu o povo samaritano. Então quando você lê o Novo Testamento, você vai descobrir que o judeu não se dá com o samaritano. Tem problema. Louvado seja Deus. Mas Jesus veio quebrar as barreiras. O evangelho é para todo mundo. Na verdade, um homem não podia nem conversar com uma mulher na rua. Então Jesus quebrou essa barreira, ele conversou com uma mulher. Jesus quebrou a barreira, ele sendo judeu e ela samaritana. Ele foi conversar com ela. Não é isso? Então você está entendendo o quê? Que a samaritana não fazia parte do povo judeu. Não fazia. Então, é travado aqui um diálogo à beira do poço de Jacó. Jesus então se aproveita do calor do meio-dia para pedir água a ela. Mas na verdade ele está querendo, falar do amor de Deus para ela. A água é apenas um ponto de contato, Então vamos ler? João 4, 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Então a Bíblia explica, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva.
Ó, Jesus começou a falar de uma outra água. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus. Apontou para o poço e disse: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Então ela foi e pediu água para Jesus. Jesus, eu quero essa água. Só me dá dessa água, Jesus. Eu quero beber dessa água. Olha o que Jesus falou para ela agora. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Parece que está faltando algum versículo aí no meio, não parece? Ela pediu água, ele mandou chamar o marido. Parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas tem sim muito. Por quê? Porque esse era o problema daquela mulher. Ela queria beber da água. Então quem quer beber da água tem que se arrepender, tem que abandonar o seu pecado. Foi isso que Jesus falou para ela. Quando Jesus falou assim: vai, chama teu marido e vem cá, ele estava dizendo isso. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Ela falou assim: eu não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Amém? Então Jesus sabia como era a vida dela? Sabia. Jesus sabe como é a vida de cada um aqui dentro? Sabe. Ele sabe. Ele sabe quem está casado direitinho, quem está em fornicação, quem está vivendo em adultério. Deus conhece tudo. Ele não vai julgar? Ele não vai julgar todo mundo? Então ele conhece todos os fatos. O que Jesus disse para ela? Olha, você já teve 5, mas esse que está aí contigo não é teu, não. Se eu estou com uma coisa que não é minha, eu não tenho que devolver? Sim ou não? Eu tenho que devolver. Se eu estou com uma coisa que não me pertence, não é minha, de direito, eu preciso devolver. Preciso devolver. Então, essa mulher, ela estava em qual caso? No tempo da ignorância. E o que foi que Jesus exigiu dela? O mesmo que João Batista exigiu de Herodes, do rei Herodes, que ele abandonasse a mulher do seu irmão. O que é que Deus exigiu de Abimeleque? Devolve a mulher porque ela tem marido. O que é que Jesus exigiu dessa mulher? Esse que está contigo aí não é teu marido. Tem mulher. Ele tem. Louvado seja Deus. Amém? Nós temos na Bíblia, irmãos, o caso do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, talvez você não saiba, mas antes dele vir a se tornar o apóstolo Paulo, o maior de todos os apóstolos, um homem que escreveu, grande parte do Novo Testamento, abriu igrejas em vários lugares, evangelizou continentes. Mas antes dele ser crente, ele era um perseguidor da igreja. Mas ele fazia aquilo com consciência?
Não, ele achava que ele estava prestando um serviço a Deus, perseguindo a igreja. Porque ele tinha a igreja de Cristo como uma seita. Como uma seita. Então, olha o que ele diz aqui, ó, ele explicando acerca de si próprio. 1 Timóteo 1:12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Então ele fazia aquilo tudo em que condição? Na ignorância. Deus perdoou o tempo da ignorância? Perdoou. Ele continuou matando cristãos, arrastando mulheres e crianças pelas ruas? Não. Passou a fazer o contrário. Passou a pregar a fé. Passou a ser perseguido. Por quê? Porque ele abandonou aquelas práticas que ele tinha. Por quê? Porque ele se encontrou com Jesus. Jesus perdoou o tempo da ignorância. O tempo que ele praticou aquelas coisas sem saber, sem ter consciência. Louvado seja Deus. Você está entendendo? Amém? Voltando aqui para Mateus 19, nós vamos entrar no terceiro caso. O terceiro caso é bem sutil. Por que sutil? Porque Jesus, ele disse a seguinte frase, no versículo 6 de Mateus 19, o finalzinho do versículo, ele falou assim: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, tem gente que diz assim: não, o meu casamento não foi de Deus. Não foi Deus que ajuntou, porque se fosse Deus, tinha dado certo. Eu tinha sido feliz. Não tinham acontecido essas coisas. Então, como não foi Deus que ajuntou o meu casamento, então eu posso me separar e casar de novo. Então há quem pegue esse pedaço desse versículo aí para se justificar, dizendo: não, meu casamento não foi de Deus. Não foi Deus que ajuntou. Porque o que Jesus proibiu é só o que Deus ajuntou. O que Deus não ajuntou, pode. Você está entendendo? A sutileza? Quem está entendendo? Levanta a mão. Amém? Então, precisamos ir para o contexto, para entender o que Jesus quis dizer com o que Deus ajuntou. Amém? Vamos ler então? Versículo 4. Então, respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que diz: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, o que é que Deus ajunta? O que é que Deus ajunta? Deus ajunta pessoas que queiram se casar e que preencham estas condições aqui. Quais condições? Por esta causa deixará o homem pai e mãe. Ei, você está se casando, você está deixando pai e mãe? Não, estou deixando mulher e filhos. Então, Deus não está unindo. Você está entendendo? O que é que Deus une? O que é que Deus ajunta? Quem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, não a dos outros. Então, esse tipo de casamento é o que Deus ajunta. Deus só faz esse casamento, não faz outro.
Os pastores fazem muitos. Os sacerdotes fazem casamento à vontade. Mas Deus só ajunta esse tipo de casamento. Ou seja, carnes livres que vão se unir para formar uma só carne. Por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Amém? Quer mais? Vamos ler? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou. Então, quando duas pessoas se unem e não formam uma só carne, não foi Deus que ajuntou. Esse pode separar. Vamos supor uma pessoa solteira, livre, casa com um divorciado que foi casado certinho. Tá certo? O camarada casou certinho, se separou, e uma pessoa livre casa com esse divorciado. Aí vem para o Evangelho. Vem para o Evangelho. Ele está em pecado? Tá. Deus não ajuntou o casamento dele. Deus não vê ele com aquela pessoa formando uma só carne, porque aquela outra pessoa já era uma carne com alguém. Já era uma carne com alguém. Você está entendendo? Então agora essa pessoa vem para o Evangelho, o que ela tem que fazer? Ela tem que se separar. Porque o que não pode é separar o que Deus ajuntou. O que Deus não ajuntou, pode. Então o que a pessoa vai fazer? A pessoa vai se separar. Não vai mais ter apenas uma certidão de nascimento, porque pela lei do país já foi casada. Porém, diante de Deus, nunca formou uma só carne. Vai passar a ter uma certidão de divórcio, certo? Casado com a averbação do divórcio. Porém, eu aceito à luz da palavra de Deus. Por quê? Aquela pessoa que era livre e se casou com uma pessoa divorciada, que foi casar direitinho, agora se divorciou de quê? Do pecado. Divorciou do pecado. Você entendeu? Sim ou não? Deu para entender ou confundiu? Você entendeu? Então o segredo do casamento é qual? Formar uma só carne. Formou uma carne? Eram pessoas livres? Ah, mas eu não tinha muita certeza, tal. Muita gente casa, por exemplo, eu casei no mundo. Eu e Rejane. O senhor orou para casar, pastor? Eu não. Nem sabia o que era isso. Procurou saber qual era a vontade de Deus? Nem me preocupei com isso. Só olhei para ela, achei bonita e tal, me interessei. Talvez aconteceu com ela a mesma coisa em relação a mim, não sei. Né? E a gente se casou. Tá certo? Como a gente era livre, Deus confirmou o nosso casamento. E hoje na igreja, tem lá, eu tenho meu filho lá, não tem? Tem. Ele é solteiro? É. Ele vai e casa com uma moça solteira. Possa ser que ele não case no centro da vontade de Deus. Deus talvez tivesse uma outra moça para ele, mas ele achou aquela bonitinha, olhos azuis, cabelo louro, sei lá o quê, ficou encantado, quis casar, né? Aí casou. Era a vontade de Deus? Não. Mas Deus uniu? Uniu. Por quê? Porque preencheu isso aqui. Ele deixou pai e mãe e se uniu à sua mulher. Pronto. Você está entendendo? Então, o que é que Deus concorda? Quando duas pessoas livres se casam. Ou solteiro ou viúvo, né? Porque o viúvo está livre também, né? O viúvo está livre. Jesus não falou aqui especificamente do viúvo, mas Paulo fala lá na primeira carta
aos Coríntios. Então, quando a Bíblia fala o que Deus ajuntou, né? Deus ajunta pessoas livres. Lá em Malaquias, irmãos, eu li aqui na semana passada, fala que Deus é testemunha. Talvez você não estava aqui, vamos ver. Malaquias 2. No casamento não tem testemunha? Quando as pessoas se casam, não tem lá testemunha? Que vai assinar, vai lá no cartório assinar? Tem ou não tem? Você está testemunhando, ó, esse aqui está casando com esse. A Bíblia diz que Deus é testemunha quando um homem se casa pela primeira vez. Deus é testemunha. Agora, será que Deus testemunha quando não acontece aquilo que Jesus falou? Deus não ajunta, Ele não é testemunha. Vamos ler? Malaquias 2,14. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. A primeira, olha aí. A mulher da tua mocidade, aquela que você casou a primeira vez. Deus é testemunha. Ele assina. Estão confirmando aqui o que Jesus falou. Tá certo? Louvado seja Deus. Então, quando alguém diz assim, não, meu casamento não foi de Deus não, porque não deu certo, pastor. Com 1 ano estava separado. Com 1 ano eu já estava com problema. Ela me traiu. Não foi de Deus não, não foi Deus não, pastor. Deus está preocupado, é isso aí. Você quer? Quero. Você também quer? Quero. É igual um concurso. Você quer fazer o concurso? Quer? Você tem dinheiro para pagar a inscrição? Você tem um diploma para comprovar? Você pegou 2 retratos? Tudo certinho? Então você se inscreveu. Você vai passar? Ah, é outra história. Mesma coisa, você quer casar? Preencheu? Preencheu. Você vai ser feliz? É outra história. O resultado é outro. Vai depender do seu comportamento, de como você viver a vida a 2, né? Porque quando a gente casa, muita gente casa para ser feliz, mas o casamento é para você fazer o outro feliz. Se você for para o casamento pensando em fazer o outro feliz, os dois vão ser felizes. Mas se você casar querendo ser feliz apenas, então você vai estar sempre cobrando. Vamos ver alguns textos importantes aqui, irmãos. Romanos 7. Jesus falou que forma o quê? Uma só carne. Forma uma só carne. Então, quando 2 jovens se relacionam, é fornicação. Porque são jovens, são carnes separadas. Agora, 2 pessoas casadas, é uma carne só. Agora, um casado que vai com outra mulher, ou uma casada que vai com outro homem, aí já é mistura de carne. Então, ele é uma carne com alguém e vai buscar outra carne. Vamos ler Romanos 7. Olha o que é que diz aqui. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Por quê? A carne está viva. Mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Não é isso? Morreu o seu marido. Você agora é o quê? Viúva. Você não vai mais dizer assim, não, eu sou casada. Casada com quem? Eu sou casada com aquele moço que está lá naquela tumba lá. Ó. Você foi casado. Você agora é viúva. Você agora é viúva. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que
será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, não é vivendo com ele não, é vivendo o marido. Ele está vivendo, não é com você. Unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Então, quando que o casamento acaba para Deus? Com a morte. A morte. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Mas, pastor, os juízes aí não estão separando? Então, claro que estão. Mas nós temos que entender uma coisa. Autoridade. Autoridade. A autoridade maior é Deus. Todas as autoridades procedem de Deus. O guarda de trânsito não é uma autoridade? O policial não é uma autoridade? Mas não tem vez que ele comete abuso de autoridade? O que é o abuso de autoridade? Ele está indo além do que ele pode. Então, quando um juiz assina um divórcio, ele está indo além da sua autoridade. Ele está indo além da sua autoridade. Por quê? No caso das pessoas serem casadas e terem formado uma só carne, né? Claro. Por quê? Porque o que Deus ajuntou, a Bíblia diz, não separe o homem. Que vai separar só no papel, irmão. Vai separar só no papel. Deus vai continuar vendo casados. Podem não estar morando juntos, mas pode estar um num país, outro no outro. Para Deus, estão casados. Ah, se separaram, está aqui, casaram de novo. Mas para Deus, o casamento que vale é aquele lá. Amém? Louvado seja Deus. Vamos ler Marcos 10, 11 e 12. Marcos 10, 11 e 12. Vamos ler o 10 também. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Amém? Por quê? Porque vai estar vivo. Se morrer o marido, desobrigada estará da lei conjugal e não será adúltera se contrair novas núpcias. Quarto caso. Quem entendeu até aqui? Está claro para você? Está bem claro? Quarto caso. Qual é o quarto caso? Esse, para mim, é o mais difícil. Por que eu digo que é o mais difícil? Porque o texto é difícil. O texto é difícil. Confesso para os irmãos que durante muito tempo não entendi esse texto. Porque o que as pessoas... A gente compra livros, né? Lê muita coisa. Então o que eu li não me convencia. Eu não aceitava aquilo como verdade. Então quando alguém se encaixava nessa situação, eu dizia assim, vai orar. Eu não tinha uma palavra clara para dizer para a pessoa assim, ó, faz isso. A Bíblia manda você fazer isso. Como eu tenho hoje. Hoje eu posso falar sem medo de errar. E o que eu aprendi aqui, eu não aprendi lendo em livro nenhum.
Isso foi algo que Deus me ensinou na palavra. E eu vou ensinar para vocês agora. Qual é esse quarto caso? É o que eles chamam de a exceção de Paulo. Eles afirmam que Paulo permite em caso de julgo desigual. Ou seja, uma irmã está casada com um descrente e o descrente vai embora e ela então se divorcia e casa de novo. Porque Paulo diz que pode. É o ensinamento por aí. Mas nós vamos ver. Nós vamos mergulhar na palavra. E aqui a gente vai precisar de interpretação de texto. Você é bom nisso? Interpretação de texto? Vai precisar. Vamos ler. O capítulo 7 de 1 Coríntios, Paulo está respondendo perguntas sobre o casamento. O que acontecia? Eles abriam igrejas, colocavam ali presbíteros para tomar conta, e as situações, os casos iam aparecendo. E as pessoas, hoje a pessoa pega o telefone e liga, né? Um dirigente liga para mim e me pergunta: pastor, como é que eu faço aqui? Estou com esse problema, tal. Eu vou, se eu já souber resolver, eu passo para a pessoa pelo telefone. Naqueles dias, eles escreviam cartas, cartas vinham e cartas iam, com a pergunta e com a resposta. Tá certo? Daí surgiram essas cartas que nós temos hoje, como palavra de Deus. Então, aqui no capítulo 7, Paulo vai responder perguntas sobre o casamento. O assunto é esse aí, casamento. Respostas a perguntas acerca do casamento. Quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher. Então ele está dizendo assim, ó, vocês me perguntaram sobre casamento, eu vou responder. Então ele vai falar que para evitar a fornicação, a prostituição, a impureza, então que cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Depois ele vai ensinar as responsabilidades conjugais. Porque quando a gente se casa, né, a gente promete, o marido promete sustentar a mulher, cuidar um do outro, né, aquela coisa toda. E tem também responsabilidades sexuais, de um satisfazer o outro. Então Paulo vai explicar sobre isso aqui. Até o versículo 5, ele fala sobre isso. Não é o que nós queremos falar hoje. Depois, ele vai começar agora a falar com a igreja, com o rebanho, e ele vai dividir a igreja em 3 grupos. Quantos grupos? 3 grupos. Ele vai dividir o rebanho em 3 grupos. Quais grupos? Primeiro grupo, tá aí, ó, versículo 8. Se você quiser sublinhar aí na sua Bíblia, vai ser de suma importância. Versículo 8, 1 Coríntios 7. Você está com a Bíblia aberta, acompanhando? 1 Coríntios 7, versículo 8. E aos solteiros e viúvos. 1 Coríntios 7, 8. E aos solteiros e viúvos. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual é a característica comum entre um solteiro e um viúvo? O que é que eles têm em comum? Eles estão livres para casar. Tanto o solteiro, que nunca foi casado, como o viúvo, que foi casado e ficou viúvo, pode casar de novo. Certo? Então Paulo vai falar com esse grupo, pessoas livres. Ele está falando com a igreja, pessoas livres. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Ou seja, ele vivia sem mulher.
Ele é defensor dessa tese, porque ele acha que a pessoa, sem casar, a pessoa está livre para poder servir ao Senhor. Quem casa, ele vai falar sobre isso. Quem casa está dividido, agora tem que agradar o marido, agradar a esposa, depois vem os filhos, né? Aquela coisa toda, aquele trabalhão todo que dá. Caso, porém, não se dominem, então ele está dizendo assim, ó, se for para ficar solteiro, para ficar no gancho toda hora, caindo na prostituição, fornicando, não é? Então, caso não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Amém? Dá para ficar só? Fica só. É melhor, você vai servir a Deus melhor, você vai estar livre para fazer a obra de Deus. Não tem jeito, não dá para ficar sozinho, pastor, eu preciso de mulher. Pastor, eu preciso de um homem do meu lado. Então, case. Você é solteiro ou viúvo? Solteira ou viúva? Case. Agora ele vai para o segundo grupo. Ele agora vai falar com os casados. Vai aí no versículo 10. Sublinha aí. Casados. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor. Quem está falando? O Senhor. Não é uma doutrina do apóstolo. É doutrina de Jesus. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Então, o ideal é esse, não se separar. Mas tem caso que não tem jeito, a mulher está apanhando do marido, né? O marido está jogando água quente em cima dela, ou o contrário, sei lá, está espancando. Então tem hora que não tem jeito. Então Paulo diz, se porém ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido. Então Paulo diz assim, ó, se não der para ficar junto, separa. Mas olha, não se case ou então volte. Ou fique sem casar ou volta para o pitbull, né? Volta para o valentão. Amém? E que o marido não se aparte de sua mulher. Então tá claro aí? O jovem, solteiro e viúva, dá para ficar sozinho? Fica sozinho. Não tem como? Casa. Casado, não se separe. Separou? Fique sem casar ou volte. Tá bom. A doutrina é essa. Agora, tem outros casos. Quais? Então agora, Paulo vai se dirigir a um terceiro grupo dentro da igreja. Ele está falando com grupos dentro da igreja. Primeiro grupo, pessoas livres. Segundo grupo, pessoas casadas. Terceiro grupo é o que ele chama de aos mais. Que grupo é esse? São pessoas que não são casadas, porém têm marido e mulher. Quem é que não é casado e tem marido e mulher? Quem é? São os amaziados. Então, quando Paulo entra nesse assunto aqui, ele não está falando com pessoas casadas, porque pessoas casadas ele já falou. Ele está falando com um grupo agora, que é o grupo dos amaziados. E por que ele se importou com esse grupo? Porque ele vai pegar esse grupo todo e vai dividir ele no meio. E quando ele divide no meio, ele vai tratar do lado que um dos dois é crente. Que se os dois são crentes, é fácil de resolver. Dá para casar? Casa. São livres? Casa. Um dos dois está enrolado, então sai fora. Agora, ele vai tratar do jugo desigual dentro desse caso. É aí que está o problema. Quem se justifica
dizendo que divorciou e casou de novo, pega isso aqui, tira desse aos mais e leva para dentro dos casados. E aí erra. Essa sentença não está ligada aos casados, está dentro do aos mais. Imagine aqui eu profetizando. Para você entender, eu estou profetizando aqui, eu profetizo para Melquisedeque, é solteiro. Certo? Profetizo para Melquisedeque, ele é solteiro. Depois eu profetizo para o irmão Mário, que é casado. Depois eu vou e profetizo para outra pessoa. Peraí, o que eu profetizei para o Melquisedeque foi para o Melquisedeque. O que eu profetizei para o Mário foi para o Mário. E o que eu profetizei para essa terceira pessoa é para ela. Então, assim, as explicações são para esses grupos aqui. Agora ele está falando com quem? Aos mais. Ele não tem uma palavra de Jesus, então ele vai dar o parecer dele como apóstolo. Ele está, assim como Jesus falou, eu porém vos digo, e legislou, Paulo agora também na sua autoridade apostólica, ele também está deixando a doutrina sobre esse assunto. Aos mais, digo eu, não o Senhor. Olha aí, ele está dizendo assim, o Senhor não deixou nada escrito sobre isso. Ele não abordou esse assunto, mas esse problema está dentro da igreja. Como vamos resolver? Então Paulo vai dar a solução. Jesus não falou sobre esse caso, mas Paulo vai falar sobre esse caso. Aos mais digo eu, não o Senhor. Então ele pega esse grupo do aos mais e divide no meio. Ele põe um se. Certo? E ele vai tratar de qual grupo? Qual grupo que ele vai tratar? Se algum irmão tem mulher incrédula. Olha aí. Jugo desigual. Jugo desigual. Se algum irmão tem mulher incrédula. Como mulher? Vive junto, não é casado. Se fosse casado, estava no caso do versículo 10, aos casados. Mas ele está falando do aos mais. É outro grupo. Se não entendermos assim, vamos distorcer a palavra e vamos afirmar que Paulo foi a favor do divórcio, quando ele não foi. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. Então, qual é a indicação? Preste atenção. Esse julgo desigual aqui agrada a Deus. Um julgo desigual que não agrada a Deus é qual? Meu filho agora vai começar a namorar uma moça do mundo. Deus proíbe. Deus proíbe. Porque ele é luz e a menina lá fora é trevas. Você consegue entender isso? Agora aqui, o que aconteceu? Duas pessoas moravam juntas. E uma delas aceitou Jesus, veio num culto, levantou a mão para Jesus, e agora se tornou um problema da igreja. Porque agora você tem, teoricamente, uma família, porque tem esposa e filhos, não são casados, e um dos dois aceitou Jesus. Ele agora está caminhando na fé. Esse é o problema. Então Paulo vai cuidar desse problema. Ele vai trazer a solução para esse problema. Qual é? Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. Então qual é o sinal? Quando alguém se converte e vive amasiado. Qual foi a reação do outro? Aceitou bem o evangelho? O quê? Você agora é crente? Não quero mais saber de você, não. Pronto, te rejeitou. Agora, você aceitou Jesus? Não tem problema não. O meu amor por você é acima de qualquer coisa. Você sabe que eu te amo de qualquer maneira.
Então ele não está querendo ir embora. Tá certo? Então, se ele não está querendo ir embora, ele não vai atrapalhar a sua comunhão com Deus. Ele não vai impedir você de servir a Deus. Ele vai concordar com o seu batismo. Ele vai concordar em vocês se casarem. Você está entendendo? Olha, agora eu sou crente, para você ficar comigo. Nós temos uma família juntos, né? Temos filhos e tudo. Para você ficar comigo, você vai ter que casar comigo. No caso, eles podem casar, né? São livres. Você vai precisar casar comigo para eu entrar em comunhão, para eu me batizar. Ah, não, casar não quero. Então eu não quero. Então está rejeitando a palavra do teu Deus. Você está entendendo? E esta consente em morar com ele, não abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixa o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros. Porém, agora, olha a palavrinha, essa palavrinha tem muito sentido, irmão. Agora são santos. Agora por quê? Porque um dos dois se converteu. Então esse julgo desigual interessa para Deus. Se o outro lado não rejeitar a Deus, Deus vai trabalhar no coração dele. Ele vai ser santificado, ele vai ver o comportamento da mulher ou do esposo. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Olha aí. Você aceitou Jesus, aí a pessoa que vive com você não quer? Então, que se aparte. Aí a Bíblia diz assim, em tais casos. Quais casos? Esses aqui, irmão. Por quê? Porque aqui não tinha casamento. Por isso que Paulo diz, em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Olha aí. Deus vos tem chamado à paz. A outra parte não quer? Então você está ali. Você não tem vínculo com ele. Você pode até ter filho com ele ou com ela, mas vínculo matrimonial você não tem. Você não se casou. Então, em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido. Então, se o camarada não quiser, já é o sinal de Deus. Deixa ele embora. Se ela não quiser, deixa ela embora. Deus já está respondendo, se é de Deus ou não. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido, ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Você entendeu? Você entendeu essa situação? Por que que Paulo permite? Por quê? Porque não são casados. Por isso que ele permite. Louvado seja Deus. Então, meu amado, Paulo está dizendo o quê? Alguém que vive amasiado, aceita Jesus como seu Salvador, criando assim uma situação de julgo desigual no seu relacionamento. Qual o conselho que deve ser dado? Se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Esse é o conselho. Agora, Paulo não aprovou o divórcio no caso de julgo desigual. Ele aprovou a separação de quem vivesse amasiado no caso do descrente não querer. Amém? Você entendeu? Quem entendeu a palavra de Deus? Então, irmãos, esse é o assunto que nós temos tratado esses 2 dias. Amém, queridos? Louvado seja Deus.
E essa é a palavra de Deus, irmãos. Quem deseja entrar no céu, quem deseja servir a Deus, tem que atentar para essa aí. Tem que atentar para esta palavra e não procurar olhar a sua situação e ver o seu caso, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo outro. Mas ficar com aquilo que Jesus e Paulo ensinaram acerca deste assunto. Amém? Graças a Deus.